Então conta um pouco pra gente dessa tua jornada conectando agora, saiu da rádio, criou a Videolog, negócio, empreendedorismo, startup, investimento. É muito cruel ter que contar a história aqui assim, porque tem um monte de coisa nas entrelinhas que aconteceram que eu fiz questão até de esquecer. De tão ruim que... Então nem passa batido. Não, até ruim que foi. Vamos em bullet point. Não, eu preciso contar isso, porque às vezes quando a gente conta assim, parece que foi tudo ótimo, né? E não foi. Então, por exemplo, na época da rádio, eu e o Ariel, que era meu sócio, tanto no Videolog, a gente trabalhava junto em rádio, a gente ficava com uma grande dificuldade nas empresas de... Às vezes a equipe comercial fazia uma venda de comercial, não tinha aquela... quando você vende um spot para uma empresa, vender um spot para Heroes Park, passar aqui na Rádio X. E aí, às vezes o contrato ele não fechava porque não tinha ninguém que produzisse o comercial para Hero para executar lá. Então a gente identificou essa lacuna de oportunidade e a partir dessa lacuna a gente começou a produzir muito comercial para a rádio. A gente aprendeu a fazer aquilo de maneira muito intensa, evoluiu para comercial em vídeo, então começamos a produzir spot de vídeo comercial para TV, assim, a rodo. E com o tempo a gente tinha muita dificuldade de aprovar o material, porque naquela época a gente não tinha essa coisa hoje, bota no link e me deixa eu assistir aqui. Tinha que botar numa caixinha de plástico chamada fita cassete, com uma fita magnética que entrava no aparelho, apertava um botão para você ligado na TV para o cara aprovar. Então tinha que levar lá a fita, o cara assistir, anotar o que era, voltar para o editor, mudar. Então tinha toda essa coisa. Então a gente tentou olhar essa dificuldade, olhar essa oportunidade de mercado para criar uma solução. O Ariel, genial, para mim é uma das pessoas mais geniais que eu conheço, tá morando em Portugal hoje, trabalhando com Web 3.0. Ele desenvolveu o primeiro protótipo e, cara, me chamou para transformar aquilo num negócio. Então, eu sempre fui o cara de negócio em cima da parte da tecnologia. Então, eu nunca fui o técnico, né? Ele sempre foi o grande idealizador técnico. E eu preciso falar disso porque nem sempre os técnicos são reconhecidos da maneira necessária. Então, a ideia dele, ele que eu sempre tive junto, e ele foi sempre muito generoso comigo para me alçar a esse status. E eu acho que eu estou trazendo esse ponto porque a gente vive num momento hoje em que as pessoas elas estão percebendo que existem muitas oportunidades e elas precisam ser capacitadas para aquelas oportunidades. Então, se você quer hoje ser garçom, você antigamente ia para o Senac e estudava para ser garçom, né? Ou então você fica ali sentado olhando como o garçom trabalha e vendo como é que ele funciona e você vai aprendendo olhando. Existem habilidades que não são ensinadas em grandes instituições. Eu quero aprender a fazer feijão, né? Como é que eu faço um bom feijão? Todo mundo tem uma técnica diferente. Tem uma receita diferente, um jeito diferente. Então, a minha técnica, por exemplo, é colocar aipim no feijão. Quando eu cozinho o feijão com aipim, o amido do aipim engrossa o caldo. Eu faço um caldo super bonito. Tem gente que nunca deve ter ouvido falar disso. Agora, se eu pego isso aqui, eu estruturo isso num storytelling, numa narrativa, eu gravo num vídeo disso aqui, que seja um vídeo de 10 minutos, e hoje eu consigo postar na internet, as pessoas vão começar a aprender comigo. Então o conhecimento ele passa a ser compartilhado. Então é essa que é a essência. Então tem duas coisas aqui. As pessoas elas querem muito aprender, elas precisam aprender, senão elas não vão sobreviver. Eu tô falando do feijão, mas isso vale para qualquer coisa, né? Claro. E ao mesmo tempo, elas não têm tempo ou dinheiro para ir para a estrutura tradicional. Eu preciso ir lá no Senac, sentar, fazer uma ficha, pagar matrícula, sei o que, ir lá, me organizar, sentar lá. Não dá mais. As pessoas querem apertar um botão e assistir. As pessoas não querem ler mais manual, elas querem ver um vídeo como é que faz aquilo. Então, existe essa oportunidade de mercado. Só que as pessoas, muitas vezes, o infoprodutor para aqui. Ele não entende que, se ele quer construir um negócio sobre isso, ele precisa olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, ele precisa olhar como que ele transforma aquilo ali numa oportunidade, num negócio, né? E como esse negócio pode crescer. Então, é um conjunto de sim, você precisa ter habilidade, sim, você precisa ter o conhecimento, sim, você é um talento, mas, ao mesmo tempo, existem diversas outras premissas e coisas que você precisa fazer ao longo do tempo, que, às vezes, o infoprodutor hoje, ele acaba não fazendo, então ele se perde ao longo do tempo. Top. Isso é algo que a gente sempre, de vez em quando eu comento aqui, sobre o pensamento de negócio, né? De vez em quando a gente traz essa discussão aqui, que é exatamente isso que você vê, Mark. Aproveitando que você levantou esse gancho, queria, já que você está aqui, vamos explorando. Bora. Começar a consultoria agora? Começar a consultoria.
você avaliou, acho que no Brasil você deve ter sido uma das pessoas que mais avaliou pitch. Eu posso imaginar, assim, e avaliou o modelo de negócio e recebeu o deck de empresa e tal. De quem está pensando hoje em montar um negócio na internet, um negócio de conhecimento, pensando no infoprodutor, né? Vamos pensar naquele infoprodutor que ele já fatura, ele deu certo ali, mas ele está naquela transição, ele ainda não desenvolveu um pensamento de negócios. Ele fatura porque ele é uma pessoa muito boa, com uma boa audiência, criou um bom produto. O que você vê que são as bases para a pessoa ter um bom business, na real? Ter um bom negócio e não só ter um bom infoproduto. Primeiro ponto é o infoprodutor que quer crescer, ele precisa parar de pensar em faturamento e ele precisa começar a pensar em lucratividade. Primeiro ponto é esse. Porque eu vejo muitas vezes o cara fala assim, eu fiz 6 em 7. Uhum. Eu faturei 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas ele nunca fala quanto que ele gastou para faturar aquilo. Então, e qual que é o problema? Se você gasta 50 mil, né, para faturar 100 mil, parece que você ganhou 50, só que não. Você tem imposto sobre aqueles 100 mil, você tem uma série de outras coisas, e no final vai sobrar 10, 20 mil para você, por um trabalho aí de 3, 4, 5, 6 meses. E aí você tem que pegar esse valor, 20 mil, não é 20 mil em um mês, é 20 mil em 6 meses. Então você também tem que fatiar isso ao longo dos meses. Então a primeira coisa é parar de pensar em faturamento e pensar em lucratividade. Ponto número 1. E aí, eu gosto de pensar sempre em trincas. Uma coisa que o empreendedor, infoprodutor não entende é a diferença entre custo, preço e valor. Custo, olha, parece bobagem que eu tô falando. Custo é tudo que você gasta para fazer algo. Preço é tudo que você gasta para fazer, o teu custo, mais uma margem de lucro. E valor não tem nada a ver com essas duas coisas. Valor é a percepção de valor que a pessoa tem do outro lado. Entende? Sabe aquela história do tipo, sei lá, você tá trancado dentro de casa, aí você tem que chamar um chaveiro para abrir a porta. Aí o chaveiro chega lá e fala assim, custa R$200. Ele, caramba, R$200 pra abrir uma porta? Ele, não abre você. Tipo, mas você vai, aí o cara vai lá e aí você vai lá e fecha. Aí o cara abre lá em 30 segundos. Ele, 30 segundos para R$200? Você fala assim, não, isso aqui eu posso até fazer de graça. R$200 é pelos 10 anos que eu passei estudando para poder fazer isso aqui em 30 segundos. Então isso é que é percepção de valor e que muitas vezes eu não vejo empreendedores e infoprodutores pensando. Então é isso que a gente tem que começar a olhar. Então, custo, preço e valor é o primeiro prisma. Passou por esse prisma, qual que é o segundo prisma que tem que olhar? Se você está construindo um negócio que é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. É desejável por quê e por quem? Pergunta que você tem que responder. Por que isso aqui é desejável? Porque eu estou construindo aqui uma plataforma que vai ensinar o melhor feijão das pessoas. Então, por quem? Qualquer pessoa que more sozinho, precisa conhecer um feijão, vai aprender. Então, por quê e por quem? Ele é desejável, ele é tecnicamente possível. O que eu estou usando de tecnologia, o que eu preciso usar aqui. Quando eu falo tecnologia, vamos entender aqui a etimologia da palavra. Elogia é estudo, né? Tudo é estudo de técnicas. Quais são as técnicas que eu estou aplicando para fazer isso? Posso estar fazendo um jarro de barro. Tá fazendo um bolo, né? Posso fazer um bolo. Isso também é tecnologia. Tecnologia não necessariamente é uma coisa ligada na tomada. É a técnica, é o conjunto, é o que você aprendeu com aquelas técnicas para você botar aquilo para funcionar. E por fim, se é economicamente viável. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que você gasta para fazer aquilo vai compensar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. E aí eu quero trazer assim, muitas agências de viagem quebram. Por que elas quebram? Porque quando o cara vai lá comprar uma viagem com você, comprou uma viagem de 10 mil. Ele bota aquele dinheiro para dentro. Então ele precisa gerenciar aquele dinheiro. O que vai ficar para ele, a lucratividade é 10%, 12%, 15%. Então se entrou lá 10 mil no caixa, ele não ganhou 10 mil, ele ganhou 1.500. E qual que é o problema? A gente tem agência que se perde com frufrus e coisas, e aí ela acaba gastando dinheiro e ela usa os teus 10 mil para pagar a viagem de quem comprou antes. Então vira uma pirâmide. Então a agência acaba quebrando. Muitas agências de viagem quebram, né? Tem muitas sérias, fazem um trabalho sério, obviamente, mas muitas quebram. A mesma coisa eu vejo com infoprodutores. Muitas vezes eles ficam criando produtos esteira, eles criam um primeiro produto que
às vezes dá prejuízo, mas porque eles acreditam que quando eles botam essas pessoas aqui dentro, elas vão fazer novos pitches ali dentro para poder fazer uma venda maior. E esse segundo produto já tem um novo pitch para fazer uma outra venda maior ainda. Porque e elas estão mapeando. Então, os maiores infoprodutores que eu conheço hoje, eles estão se tornando especialistas em pessoas, no comportamento humano, não necessariamente no conteúdo e no que eles estão entregando.